Olá, boa tarde. Bem-vindos à nossa quinta técnica. Eu sou Fausto Arruda Botelho e, como sempre, vamos analisar os mercados aqui nos Estados Unidos, a começar com Bovespa. Essa semana nós até já tivemos uma pergunta a respeito. Tivemos o começo da negociação com o S&P. O índice S&P negociado aqui, negociado em dólar, e é basicamente um espelho do índice S&P negociado na Bolsa de Chicago. Eu acho que isso é um grande feito, conquista até da Bovespa BMF. Isso abre bastante o leque dos gestores e das pessoas que têm uma carteira de ações, porque o S&P não é necessariamente correlacionado com o Ibovespa. Agora, por exemplo, a gente está vendo essa situação em que ele está subindo e o Bovespa, enquanto o Bovespa está caindo. E, enfim, é uma opção a mais para se investir. Agora, nós, por exemplo, no Terminal Enfoque, já temos o gráfico do S&P, inclusive nós colamos ao histórico do mercado americano, mas ele tem menos liquidez, a gente vê uma quantidade menor de candles. Então o que a gente deve fazer, quem quiser acompanhar e eventualmente operar o S&P, é eventualmente olhar o gráfico do mercado americano, que é a matriz, e aí, com base nas indicações de análise técnica que você vê no gráfico americano, você faz as operações aqui no mercado do Brasil, né? Acho que a ideia seria essa. Até que a gente tenha certeza que a liquidez aqui está bem grande. Muito bem. Então vamos lá. Começando com o índice Bovespa. Nessa semana que nós tivemos queda no Brasil e alta nos Estados Unidos, está aqui o índice Bovespa à vista. Essa é a alta a partir do início da era do presidente Lula. Essa queda do subprime, essa é a lateralidade que o mercado nos contempla desde 2009. Mas, num processo em que nós já tivemos essa reta rompida, isso eu entendo pode ser considerado apenas um pullback para a reta. Os preços posteriormente caíram, romperam essa reta e agora testam essa pequena reta, pretensa reta de suporte. Eu acho que nós vamos ter suporte mais significativo a 57, mas nós também temos um suporte a 58, que é esse nível aqui, que foi testado hoje e o mercado sentiu esse suporte a 58. O candle de hoje é um candle um pouco de indefinição, mas na verdade não nos dá muita luz aí sobre a possibilidade de essa tendência de curto prazo continuar, ou nós termos nessa semana uma acumulação nesses níveis. Então eu vou ficar com neutro ou indefinido no curto prazo. Esse é o nosso viés, basicamente. Vamos ver sobre índice Bovespa à vista, né? Vamos só ver o que o índice Bovespa futuro nos fala quanto a isso. Então esse é o gráfico do índice Bovespa futuro que a gente traz desde 1990. E aqui a gente tem esse processo bem definido, né? Que foi essa alta a partir do começo do governo Lula, queda do subprime. E essa é a nossa situação atual. Nós estamos dentro dessa acumulação, nós tivemos
uma escapada dessa acumulação aí nos meses de janeiro, fevereiro e março desse ano, mas e nesse processo nós então temos a mesma retinha e uma situação que não dá para a gente ter qualquer indicação no curto prazo. Bem, eu dei o nosso viés do Bovespa à vista no curto prazo. Quero lembrar que nós continuamos com viés de baixa para o médio e longo prazo. Viés de baixa porque achamos que esse processo todo de expansão vai ser corrigido mais do que o foi quando da queda do subprime. Nós entendemos que nós temos um movimento impulsivo aqui, composto de 1, 2, 3, 4, 5 ondas. No subprime tivemos a onda A, e agora nós estamos no processo de uma onda C. Talvez ela possa ter se iniciado apenas aqui em meados desse ano. Isso porque esse processo aqui pode ter sido a onda... Não, na verdade, eu acho que o mais certo seria imaginarmos que essa onda C começou aqui nesse topo de novembro de 2010. Então, aqui nós teríamos tido a onda 1 da onda C. Agora isso aqui tudo é o processo da onda 2, de correção da onda 2. E agora nós estaríamos entrando na onda 3 da onda C. E na onda 3 da onda C nós teríamos tido a onda 1, tivemos a onda 2, possivelmente, e iríamos para a onda 3 da onda 3 da C. Então, para que a gente pudesse ter uma visualização do que nós entendemos possa estar acontecendo agora, apenas fazer um exercício aí de quase que de futurologia, né? Mas então nós entendemos que teríamos tido as 3 ondas aqui, e com relação às ondas de baixa corretivas, nós teríamos tido a onda 1, aliás, a onda A, a onda B, e agora nós teríamos tido 1, então isso seria onda A, onda B, e aqui nós teríamos a onda C, sendo que nós teríamos tido a onda 1 da onda C, perdão, a onda 2, aí teríamos a onda 3 seria composta de 5 ondas, onda 4, e finalmente a onda 5, que é aquela que nós entendemos poderia trazer os preços abaixo do fundo do subprime. Então nosso viés continua o mesmo aí para médio e longo prazo. Tem uma pergunta do Noix sobre Bovespa. Pois não. Noix. Ele disse que Bovespa hoje perdeu a média de 50 e 200. Também está abaixo das médias curtas de 21, 5 e 3. E que no semanal fez nova mínima. E aí se ele está perguntando se começou a baixa e se vamos no mínimo a 52 e 300. Semanal, né? Então vamos ver aqui o gráfico do semanal no... realmente fez nova mínima, mas não vejo nenhuma consideração que a gente possa fazer fora o que eu já falei com base na observação do gráfico diário, né? Não dá para a gente ter ideia de curto prazo. Eu acho que se nós tivermos essa pequena retinha aqui, que é uma pretensa reta, eu acho que o mais interessante seria a gente esperar
o rompimento desse suporte mais importante que nós temos aqui a 57, nós entendemos, né? Mencionei do suporte a 58. Agora, com relação às médias móveis, o que eu posso dizer é que, de fato, a média móvel de 200 dias é uma média que é usada no Brasil há décadas. E o fato de os preços terem ido abaixo, até acho que seria o caso de a gente rapidamente mostrar aqui. Não, é no diário, provavelmente. Vamos ver aqui. Indicador, editar, média móvel. Média exponencial, 200 períodos. Na verdade, eu vou pôr a média aritmética. 200 períodos também. E ela vai ser verde. E essa outra vai ser roxa. Quase a mesma coisa, né? Então, sim, ambas médias móveis, tanto a aritmética quanto a exponencial, foram rompidas. O mercado teria rompido a média exponencial por esses dias. Agora, vejam, não é assim uma indicação, né? Vejam quantas indicações falsas nós tivemos aqui, né? O mercado veio abaixo, depois veio acima, depois veio abaixo, depois veio acima, aí sim deu uma indicação. E aqui também, quando foi acima, ele também estava dando uma indicação, aqui deu uma indicação pouco confiável. Aí aqui, vamos ver se ele foi acima. Foi acima da média exponencial. Então eu não, na verdade não. Bom, eu acho que já tive a oportunidade de falar para vocês que eu simplesmente não uso nenhum indicador, né? Eu acho que eu gosto de preservar o meu espaço de gráficos e deixá-lo o mais limpo possível. E eu acredito que para se utilizar indicadores é preciso que se tenha um domínio muito grande da análise técnica. E eventualmente, quando se tem esse domínio, a pessoa, o analista pode não querer mais usar o indicador, porque ele acaba vendo as indicações no próprio gráfico de preços. E muitas vezes ele acha que isso mais atrapalha do que ajuda, que é o meu caso. Então eu não uso qualquer indicador. Eu uso sim o indicador mais importante de todos, que é o preço, que é onde a gente opera de fato, não é? Mas enfim, como eu disse, a média móvel de 200 dias é bastante utilizada no mercado. Eu acho que a importância que eu daria para ela seria bem pequena. Para ela, querendo dizer, para as indicações que ela nos proporciona. Então, eu não creio que isso acrescente qualquer coisa, Nox, a análise que fizemos ainda a respeito. Bem, vamos ver o que o S&P está dizendo. Ele está numa situação bem diferente. Ele está, essa semana subiu e está se aproximando desses níveis importantíssimos de resistência. Bem, desse nível especificamente, importantíssimo de resistência. Vou até destacar mais aqui, porque esse é o topo das .com e o topo anterior ao subprime. Muito bem, nós estamos num processo, depois de termos rompido essa resistência que agora virou suporte aqui no 1420, foi testada, sentida inicialmente aqui em abril, os preços caíram até junho, depois foi sentida novamente em agosto e finalmente o mercado rompeu no início do mês de setembro. Nossa projeção é que ele fosse até o teste dessa resistência do topo principal, que está a 1550. E é o que parece estar acontecendo. Os preços vieram, testaram, caíram, testaram essa pequena reta, que já se faz
confiável, porque ela já tem 1, 2, 3, 4 pontos, e é o que eu acho que a gente deve ficar de olho. O Brasil está caindo, o S&P está subindo. Se essa reta no S&P for rompida, eu acho que a gente pode ter uma indicação de que a Bovespa possa cair mais. Então é a reta que eu acho que a gente tem que ficar de olho. Nós temos aqui também um suporte a 1410, que é fruto desses dois pequenos fundos que nós tivemos aí no mês de setembro. Então o rompimento da reta mais o rompimento desse 1410, eu acho que faria o S&P ter uma baixa considerável. Ele viria até a sua reta suporte de longo prazo, que se fosse hoje, por exemplo, que ele rompesse isso equivaleria a uma queda de mais ou menos 5, 6%. E isso eu acho que seria um catalisador para a queda do Bovespa. Então é ficar de olho e conferir. Vamos só ver o Dow Jones. Também está com a mesma cara, né? Rompemos essa resistência importante. Esse rompimento está se confirmando. E aparentemente os preços fizeram uma bandeira de alta, estão escapando dessa bandeira de alta. É preciso que haja o rompimento dos 13.650. E se isso acontecer, o Dow Jones também deverá estar caminhando para a resistência dos seus topos principais, que estão aí na faixa de 15.500 a 16.000. Deixa eu ver a retinha que nós marcamos no S&P, se ela também tem significado aqui no Dow Jones. Eu acho que sim, acho que vale a pena manter no gráfico. Se os preços vierem abaixo desse nível, e se o S&P também romper a reta de suporte dele, eu acho que, como eu disse, vai ser um catalisador para a queda do Bovespa. Então é isso. Queria mostrar a vocês aqui o gráfico do Bovespa comparado o S&P, Brasil e Estados Unidos. E isso está mostrando aqui a diminuição dessa diferença, né? Essa diferença é o que nós nos desacoplamos dos Estados Unidos. A gente tem insistido aqui na quinta técnica que entendemos que a linha verde, que é o Brasil, o Ibovespa, virá aí num futuro próximo abaixo da linha azul. Um detalhe interessante que aconteceu nas últimas semanas é que a Índia, que estava bastante correlata ao Brasil, que é esse traço mais amarelado, ela sobe enquanto o Brasil está caindo, né? Então isso está refletindo aí uma piora. Eu quero crer, o mercado está indicando uma piora no cenário econômico brasileiro. Muito bem, então vamos às perguntas. Pergunta foi em relação ao do Eduardo Brooklyn, em relação ao mini S&P. Você já comentou, né? Eu comentei. A Então, liquidez Eduardo, eu acho dele, que então. a gente pode ver a liquidez, né, de um ativo apenas abrindo o gráfico de longo prazo dele. A liquidez, como ela era nula, né? Então, ISPZ12, liquidez como era nula, a gente não tem muita base de comparação, né? Mas tá aqui o gráfico. O que nós fizemos foi que isso aqui eu achei que a gente tinha emendado o gráfico de longo prazo aqui. Nós fizemos isso no gráfico diário. Aí no gráfico diário a gente pode analisar o S&P negociado aqui no Brasil e a gente empresta o histórico dele, tá?
quando a gente vai para o intraday de 15 minutos, a gente facilmente vê que é um mercado que tem liquidez, pero não muito, né? Porque esses tracinhos aqui significam períodos que não saiu negociação no pregão. Pregão ali, tá? Muito bem. Vamos ver qual foi a liquidez hoje também. Nós podemos puxar um flash aqui. ISPZ12. Nós hoje tivemos volume de 138 milhões, 437 contratos em aberto e 944 contratos negociados hoje. Quando a liquidez, quando a quantidade de contratos negociados é maior do que a quantidade de contratos em aberto, isso é um indicativo de liquidez. Mostra que estão saindo muitos negócios, aí mais negócios do que o número de contratos em aberto. Geralmente o número de contratos em aberto é maior do que a quantidade de contratos negociados no dia. Por exemplo, vamos abrir o índice futuro aqui e a gente vê que no índice futuro a gente tem 224 mil contratos em aberto e 96 mil contratos negociados hoje, no índice futuro grande. Ou seja, negocia-se uma quantidade de contratos menor do que a quantidade de contratos em aberto. No S&P aconteceu o contrário. Negociou-se mais do que o número de contratos em aberto. Isso mostra que o mercado está ganhando liquidez. É isso aí. Então, Felipe. Felipe. Começando por Vale e Petrobras, o Doug pergunta se o gap de baixo foi fechado. Qual gap? Ah, sim. Boa pergunta. Vamos lá. Então, a gente está assumindo que está se falando de Vale 5. Eu continuo visualizando esse processo como sendo um processo de formação de topo, cujo objetivo está aqui a 23. Nós tivemos um bear trap, o mercado rompeu esse importantíssimo nível de suporte. Por que importantíssimo? Porque era esse topo de 2007, esse fundo de 2008, tivemos fundo em 2009, fundo em 2010, 2 fundos em 2010, mais um fundo em 2011, mais esses outros fundos aqui. Então esse nível era muito importante, foi rompido, desrompido, indicava alta e a pergunta é, o gap foi preenchido? Bem, com relação a gap, eu tenho a dizer a vocês o seguinte, dou pouca importância para gaps. A única consideração que eu faço com relação a gaps é quando, em situações normais, que criam gaps normais, e devo dizer quais seriam as situações anormais que criam gaps anormais, aos quais se dá nomes, inclusive. Digamos que a gente tem um nível importante de resistência. O mercado eventualmente rompe esse nível de resistência, abrindo um gap. Esse gap chama-se gap de quebra, breakaway gap, o americano chama, e ele não é preenchido. O mercado, quando abre um breakaway gap, ele vai embora em direção à tendência e não costuma voltar para preencher esse gap. Do que serve essa informação? Pouco, né? Em termos de poder de previsão ou poder de confirmação,
talvez você possa confirmar que houve um rompimento de uma resistência importante, mas aí você já deve ter agido. Enfim, não dá, você não tem muito o que fazer com essa informação. Temos uma outra situação inusitada, que é quando o mercado está, depois de uma esticada muito grande, de um clímax, ele abre um gap e no dia seguinte ele nos dá uma reversão. Isso geralmente compõe uma figura de reversão de candlestick ou de gráfico de barra. Nós antigamente, antes do candlestick, chamávamos essa situação de dia-chave de reversão. Era a indicação que nós tínhamos assim de poucos pregões, poucas barras na época, né, quando não se tinha ainda o gráfico de candlestick. Quer dizer, já se tinha lá no Japão, não tinha chegado aqui para nós ocidentais ainda. Muito bem, então essas são as situações extremas. Breakaway gap e o exhaustion gap, que chama-se, gap de exaustão. Esse que ocorre depois de um clímax e compondo a figura de reversão. Aí existem os gaps que acontecem durante as tendências. Os gaps que acontecem durante as tendências em situações normais, ou seja, quando o mercado não está rompendo uma resistência, coisa que vale, eles costumam ser preenchidos. O mercado muitas vezes volta, preenche o gap. E para que serve essa informação para nós? Essa informação serve para, se nós estamos olhando um gráfico, abre-se um gap, o mercado cai, e ao preencher o gap, ele encontra suporte e começa a subir de novo, a gente eventualmente pode concluir que essa queda foi só para preencher o gap, que agora ele vai voltar a subir. Que também não ajuda muito, mas tudo bem, você pode se basear nessa indicação para tentar colocar uma posição de compra. Eu acho que isso é válido. Mas o que eu mais uso o gap é que, se acontece essa situação, ou seja, se o mercado abre um gap, depois volta, fecha o gap, começa a subir e eventualmente rompe o último topo, ou seja, faz uma espécie de um pivô com esse gap, eu uso o suporte deixado com o preenchimento do gap tranquilamente para proteger o meu stop. Eu não tenho problema nenhum de subir o stop, no caso de uma posição de compra, para logo abaixo desse fundo que foi feito com o preenchimento do gap. Porque eu entendo que esse suporte passa a ser mais importante. Então é assim que eu uso o gap. Agora, esse processo de se fechar o gap é algo que acontece nos próximos candles. Não é algo que aconteça depois de um mês. Mas eu sei que muitos colegas acabam dando muita importância ao gap, como se ele fosse uma entidade assim muito especial, um tipo de movimentação muito especial. Eu não compro ideia, porque eu só vendo a vocês, e eu só compro para mim, para as minhas operações, aquilo que eu consigo entender. Então, olhando esse gráfico de Vale, eu não vejo muita relação em essa queda tendo que ver com a necessidade do mercado fechar esse gap. Não vejo. Mas, por outro lado, tenho que reconhecer que os preços caíram e encontraram suporte aqui após terem fechado o gap. Eles preencheram o gap e aqui encontraram suporte. Bem, se nós tivermos esse processo aqui, tá, ok. Os analistas desse período aqui do futuro vão dizer, o mercado caiu para fechar o gap aberto aqui nesse que foi o dia 10 de setembro. Mas não sei se isso vai acontecer, e o fato de ele ter caído e fechado o gap, para mim, não indica que isso possa acontecer. Eu prefiro ficar com outras observações. Por exemplo, a minha observação macro de que os preços, que essa formação tem toda a característica de formação de topo. E a minha análise também macro de que, se a gente traça um Fibonacci aqui macro ou de longo prazo, né, tanto faz. Se a gente traça o Fibonacci desse processo de alta, nítido de alta que nós tivemos em Vale,
a gente vê que os preços nem corrigiram o primeiro número Fibonacci. Isso reforça a tese de que isso aqui é uma formação de topo. E também alguém podia dizer, puxa Fausto, mas você não considera que o Bear Trap é uma das mais importantes indicações técnicas? Pois é, mas ele já teve uma alta. E depois dessa alta, ele acabou nos dando um Bull Trap. Aqui foi um Bear Trap, aqui foi uma armadilha para vendidos. Uma situação que rompeu esse nível e não foi. Mas a gente sabe que nessa hora aqui nós tivemos uma mudança nos fatores fundamentais. Houve notícias da China. E essas notícias é que acabaram fazendo o Vale subir mais. Por outro lado, o fato de que houveram notícias positivas fez os preços subirem e caírem. Agora nós vimos um ping-pong, né? Ping-pong. Vamos ver até onde vai isso. Esse nível atual, eu devo lembrar, é aquele lá, aquele suporte muito importante. Então pensem comigo, depois de um bear trap, que o mercado volta aqui para a parte de cima, ele está absolutamente proibido de vir para a parte de baixo de novo. Vocês não acham que tem um pouco de lógica isso? Ora, se o bear trap é, como eu acho, um dos mais importantes indicadores, então, quando o mercado faz o falso rompimento, é para se imaginar que ele está deixando um fundo principal. E o mercado não deve mais penetrar esse suporte. Se ele penetrar de novo esse suporte, aí entra em ação vamos dizer, aquele conceito que eu tenho passado para vocês aqui na Quinta Técnica, que é o de que ele furou uma vez esse suporte importantíssimo, mas isso aqui desconfigurou esse rompimento. Então, se vale romper, entrar para dentro de 34 de novo, eu vou ficar muito baixista novamente, tá? E como eu disse, aí do que terá servido esse gap aqui? De absolutamente nada. Agora, se começar a subir, aí eu acho que boas chances de nós irmos testar novamente esse último topo deixado em setembro, aí nos 38,50, entre 38 e 39, e com boas chances de nós testarmos também a próxima resistência a 40, que é onde o mercado estaria encontrando com essa reta de resistência de longo prazo. Então, em definição, em Vale, vamos ver o que vai acontecer. Rompimento de 34 me deixaria muito baixista, e se nós tivermos uma reversão a partir daqui, aí eu acho que os preços testam novamente essa resistência e com chance de testarem também o 40. Então, Felipe. Vamos lá. Sim, Petro. Então, Petro, nós temos sido bastante baixistas em Petro, por conta que nós achamos que o preço do petróleo vai cair. Vamos dar uma olhada rapidinha no preço do petróleo em Nova York. Teve uma alta e quase em reversão hoje, bastante expressiva. Um rompimento aqui do petróleo dos 93 dólares projetaria ele para novo teste dos 100 dólares. Mas se por acaso os 88 forem rompidos, aí eu acho que grandes chances de a gente vir testar esse fundo mais importante aí, ou essa reta de suporte aí pelos 80. Então vamos voltar para a Petrobras e vamos ver o que aconteceu com
com essa alta do petróleo? Não muito, não é? Então, estamos também numa situação indefinida. A Petrobras está testando essa reta suporte. Essa sim já é uma reta bastante confiável, de médio prazo, 1, 2, 3, 4, 5 pontos. Hoje dá para dizer que tecnicamente nós tivemos um outro ponto na reta. E essa acumulação que os preços estão tendo atualmente, ela tem sim característica de uma bandeira de alta. Mas, por outro lado, ela tem característica, mas essa bandeira já está durando muito tempo. A bandeira seria isso aqui, né? Que colocaria esse processo de acumulação todo aqui como sendo apenas um processo de realização de lucros. Mas, por outro lado, nós tivemos aqui também uma importante reversão acontecendo na reta de resistência, que foi essa estrela cadente quando os preços encostavam na reta de resistência. Então nós vamos ter que esperar para saber se isso aqui vai poder ser chamado de bandeira de alta mesmo, ou se isso aqui foi o processo de reversão mais demorado que aconteceu quando os preços chegavam aí na reta de resistência. Nós estamos agora numa situação que estamos chegando ao ápice entre essa reta suporte e essa reta de resistência. Vamos ter que esperar para ver o que vai acontecer. Nós continuamos baixistas no médio e longo prazo. Se, por outro lado, essa reta for rompida, nós vamos com certeza estar revendo a nossa posição, a nossa análise. O rompimento dessa bandeira projetaria os preços inicialmente para o teste dessa resistência a 25,50, que é a resistência desse topo principal que aconteceu em janeiro, fevereiro desse ano. Felipe. Pergunta MMX M3. A pergunta é o Rodolfo. Bom, nós estamos baixistas em MMX, porque vejam o que aconteceu. Os preços romperam essa formação que nós entendíamos ser um triângulo descendente. Entendemos ter sido um triângulo descendente. O triângulo descendente é um comportamento bastante característico e peculiar que a massa costuma ter. A massa de indivíduos que atua sobre esse ativo, MMX no caso, nos mostrou que os topos estavam progressivamente mais baixos, enquanto os fundos estavam acontecendo aqui a R$5. Esse nível acabou sendo rompido e os preços então caminham, em nosso entender, para a projeção que se pode fazer dessa formação, que é equivalente à altura dessa formação projetada para baixo a partir do vértice, que nos dá um objetivo de R$3,40. É para onde nós achamos que os preços estão caminhando, estarão caminhando rapidamente aí nos próximos dias. Felipe. Próxima pergunta é sobre o S&P. O Ivan Gomes pergunta se essa alta do S&P seria devido ao período de pré-eleições no ZEWA. E que ele usa as médias exponenciais 8 e 13 no IBOV mensal e para o longo prazo funcionam bem. Interessante. IBOV mensal, vamos lá. 8 e 13, já está na mão aqui. Nós vamos para IBOV mensal. Oito, 13. 13 a verde. Vamos lá, vamos brincar um pouquinho de média móvel. Ótima indicação aqui. A de cima é de 8, de baixo de 13. E sim, essa média tem
quando rompido deu uma boa indicação também, aqui deu uma boa indicação, é isso aí. O que ela está a nos dizer agora? Não muito, né? Ela deu indicação boa aqui, indicação não muito boa aqui, aqui não muito boa, aqui também foi, não sei. É isso aí. E qual era a pergunta, Felipe? Sim. Bem, tá um pega lá nos Estados Unidos, né? Aquilo os democratas estão aí terminando o seu mandato de 4 anos, depois de anos de Bush, depois de 8 anos de Bush, né? Nem me lembro mais quem veio antes do Bush, mas não importa. Foram 8 anos de Bush, que deu no que deu. E eu acho que a briga tá feia lá. Mas não dá pra gente saber até que ponto o governo americano possa estar usando os seus instrumentos financeiros para puxar a bolsa, para fazer a bolsa, a gente podia dizer, subir artificialmente. Agora, o que eu sei é o seguinte, que se o governo americano puder, ele não deixará que a crise estoure ou que o mercado tenha um processo de baixa mais acentuado antes do final da eleição, não é? Porque se nós tivermos uma crise agora, um crash ou coisa que o valha, o Obama simplesmente passa a ter grandes chances de perder a eleição em função desse processo. Então, eu acho que é razoável a gente imaginar que, pelo menos, que antes da eleição o mercado não caia. Agora, se é razoável a gente achar que o mercado está subindo antes da eleição por conta de manipulação, eu já não sei. Mas Bovespa caindo, os Estados Unidos subindo, parece que a coisa não está combinando muito bem, né? Vamos ter que esperar para ver o próximo capítulo aí dessa novela. Felipe. Comentário interessante aqui do Juniel. Ele diz que nos ativos BMF os gráficos se confundem quando o contrato possui after no mesmo dia. O milho, por exemplo. O candle do after fica no mesmo dia. E aí depois ele diz que, na opinião dele, o after já devia fazer parte, compor o candle do dia seguinte. E aí, ele não é uma pergunta, mas estou colocando para você comentar. Isso para nós é um processo chato, porque a gente não sabe muito bem o que faz com o after, né? Na verdade, se não me falha a memória, o after ele não é considerado no pregão de amanhã e também não é considerado no pregão de hoje. Ou seja, o que aconteceu no after é um processo, é um fantasma, né? Algumas posições vão ser feitas com base no after, que tem lá suas restrições, como se sabe, não são todos os ativos que têm after. Tem restrição de volume também, você não pode negociar um volume muito grande no after. E realmente, eu acho que, eu não sei até que ponto vale a pena a gente dar mais algumas horas de liquidez nessa situação em que as cotações ficam escondidas. Eu pessoalmente acho que mais atrapalha do que ajuda. Se fosse por mim, eu não teria. Ou então partir para uma situação como o S&P, que aí deixa um mercado rodando 24 horas. Mas é meio esdrúxula essa situação, eu concordo também. E não há a menor chance de que a Bovespa mude isso, pelo que eu já conversei e já tivemos bastante conversas com eles a respeito disso. Felipe.
Isso, Ike Batista pede pergunta do dólar futuro, dólar X12. Vamos lá. Dólar. Eu estava dando uma boa espiada no dólar hoje e cada vez me convenço mais que essa é uma acumulação de continuação dessa alta. Esse é um processo que parou por um tempo, mas é um processo de indefinição, mas eu quero crer que os preços vão escapulir dessa acumulação pela parte de cima. Mas até lá a gente não tem muito o que comentar. Essa aqui é a acumulação, a menos que, a não ser o fato de que os preços estão aí chegando próximos do seu ápice, não é? Então, se no lado da baixa nós tivermos um fechamento abaixo de 2,01, eu acho que a gente pode estar considerando que os preços estão escapando para baixo, e aí nós teríamos uma queda aí, podemos ter uma queda mais significativa, mas lembrando que nós vamos ter suporte importante aí a 1,98, que é esse fundo de julho e esse fundo de maio. Agora, eu acho que se nós tivermos um bom fechamento aí acima de 2,04, eu acho que eu já pensaria seriamente em assumir posição de compra no dólar. Porque depois de uma grande acumulação dessa, o potencial de direcionalidade do mercado fica muito grande, né? E acho que se tivermos o rompimento do 2,04, o mercado vai estar nos dizendo que essa acumulação está sendo rompida para cima. E aí, minha gente, a projeção disso aqui, no meu entender, seria igual a dessa última perna, que nós temos que projetar a partir desse fundo aqui. Ou seja, nós estaríamos indo para 2,50 para testar esse topo do final da crise do subprime, da primeira fase, né, da crise do subprime. Nós acreditamos que ela não terminou ainda. Felipe. É ENBR3 do Noix. Noix costuma pedir para depois você analisar no semanal esse papel. Então, fica aí. Embraer, né? AEN. Bom, já que estamos aqui, vamos dar uma espiadinha em Embraer. Embraer parece que não está indo muito bem, não, né? Nosso objetivo aqui é 11,50 em Embraer, mas vamos lá. NBR3. Os elétricas estão sofrendo, né? Eu acho que está ficando claro que a reta suporte é essa aqui e que nós tivemos o rompimento dessa reta. Rompimento dessa reta nos sugere que Fibonacci seria atingido. O primeiro nível Fibonacci está aqui a 9,50, coincidindo com esses fundos aqui de 2010 e esse topo de 2008, que foi o topo anterior ao subprime, que é para onde eu acho que os preços estão indo, no médio e longo prazo. Agora, aqui mais no curto prazo, eu acho que está ficando claro que uma tendência de baixa está começando, né? Eu acho que esse nível é importante. Ele até está marcado aqui no gráfico.
bastante volatilidade em energias DR. Eu entendo que, vejam aqui, dá para ver melhor, né? Nós tivemos essa escapulida daqui, mas temos um topo aqui, temos esse fundo aqui de 2012, esses fundos aqui também de maio, junho e julho de 2012, temos esse fundo aqui de agosto também. Então esse é um nível importante. Acho que os preços nessa queda que aconteceu no mês de setembro, no dia 12 de setembro, eles na verdade testaram esse nível. E acho que hoje, com essa oscilação, grande oscilação e fechamento na mínima do dia, eles estão dizendo que romperam de fato esse nível. Então o rompimento desse nível nos dá condições de imaginar que Fibonacci vai ser atingido, e a gente pode projetar também essa amplitude para baixo, que nos leva aqui nesses fundos, ou nesse fundo de agosto do ano passado, está aí por volta entre 10,50 e 11, que é para onde eu acho que os preços estão se dirigindo agora. E acho sim que nós vamos em breve estar vendo esses preços aí abaixo de 10. Então acho que é isso aí, Felipe. Ok, então rapidinho. 4 e CEMIG 4. Paranapanema. Podemos traçar uma reta aqui. São com pouca liquidez. Não muito confiável em função desse... Os preços chegaram até o fundo do subprime. Uma reta pouco confiável, é apenas para mostrar que com isso a gente pode traçar Fibonacci e imaginar que nesse processo de reação que eu acho que está acontecendo, os preços podem ir até essa próxima resistência 3. 3 é esse fundo aqui e é primeiro nível Fibonacci. Eu acho que, dada a característica de bandeira que está tomando essa acumulação dos últimos dias, eu acho que as chances maiores é que os preços rompam esse nível e cheguem a 3. E aí não dá para saber. A gente tem pouca... E aí vamos ver se os preços deixam alguma reversão próximo dessa reta, que também não dá para ser definida. Então, bastante indefinido essa ação. Felipe, a próxima é? CEMIG 4. Então nós estamos baixistas em CEMIG. Nós inclusive fizemos uma recomendação de venda no dia 20. Nós estamos baixistas desde antes da queda. Acho que eu já comentei aqui na quinta técnica. Nós fizemos uma posição de venda. E aqui posições liquidadas. Não temos janela. Não está mais porque ficou no mês de setembro essa posição. Então, está aqui, esse é o gráfico. Nós estamos entendendo que... Deixa eu limpar a área aqui para vocês. Nós estamos entendendo que o mercado vai fazer mais uma perna parecida com essa,
e pelo fato de ele ter rompido esse nível de suporte, nós entendemos que essa nova perna então está em andamento, que os preços chegam aí até essa próximo suporte a 19. 20 deve apresentar alguns suportes também. É uma queda bastante violenta, né, de uma empresa setor elétrico. Nós já tivemos 42% de queda. Vejam que coisa impressionante como o mercado de ações pode ser violento, né? Ele ceifa os ganhos de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 meses, que foram ganhos de, podemos dizer aqui, ó, daqui lá, de mais de 73%, ele ceifa com uma queda desses 43% em um pouco mais que um mês. É isso aí, esse é o mercado de valores. Bem, muito obrigado pela participação de vocês. Até a próxima quinta. Boa noite.